Registro a presença dos deputados Cauê Macris, Davi Zaia, Aldo Demarque, Rafael Silva, Gerson Bittencourt e Antônio Mentor. Deputado Cauê Macris, autor do requerimento. Deputado... Eu posso fazer, para auxiliar, eu posso pedir vista junto com o Cauê, faz a justificativa e não há objeção. Pedido vista, deputado Gerson Bittencourt. Gostaria de fazer se me permitir, presidente, fazer uma ponderação do deputado Bittencourt, que nós faremos o contrário. Se nós pudéssemos aprovar o requerimento e posteriormente eu junto as justificativas do requerimento, é claro que são as mesmas, né, dos outros convites que nós estamos fazendo para os outros. O deputado Cauê Macris, pedido de vista, ele... Estou fazendo um apelo. Perfeito. Um apelo, deputado Bittencourt. Cauê, não tem problema com o conteúdo aqui, então vamos deixar muito claro, mas da mesma forma como que vocês vão nos cobrar o rito estabelecido nessa casa, eu acho que a gente pode também fazer isso, até porque esse item aqui, todo requerimento tem que ter justificativa, então nós achamos que precisaria ter o cumprimento dessa regra. Presidente, tudo bem, eu não vou, até porque não cabe a mim fazer qualquer oposição ao pedido de vista, que é regimental, mas só para registrar, né, quando se trata de pessoas que não são de interesse, né, que sejam convidadas a participar da nossa CPI, sempre, né, se coloca alguma objeção, mas que nós vamos começar a fazer e agir da mesma maneira, né, como o deputado Bittencourt está fazendo. Então, ótimo, presidente. Acho que o deputado Cauê Macris estava muito concentrado no celular e não ouviu minhas palavras aqui. Nós não temos objeção, até porque nós vamos discutir modelo aqui. Quem fez a concessão do requerimento, a bota aqui, nem foi o PT, foi o PSDB, foi o Fernando Henrique Cardoso. Então, o 3 tem, no 2 não tem a justificativa. No nosso regimento interno, Cauê, artigo 134, as proposições deverão ser redigidas em termos claros e sintéticos e conter a devida justificativa. O requerimento é uma proposição. O que está disposto no regimento interno não há o que discutir, tem que cumprir. Então, nós, para evitarmos problemas futuros, queremos a compreensão de todos para que todos nós possamos cumprir aquilo que determina o regimento da Casa. Item número 6, requerimento número 21, de autoria do deputado Antônio Mentor e Gerson Bittencourt. Requer seja encaminhada a requisição Artesp para encaminhar a esta CPI, em caráter de urgência, a informação de quanto seria o desconto na tarifa de pedágios. Presidente. Regimental. Requerimento número 22, de autoria dos deputados Antônio Mentor e Gerson Bittencourt. Requer que seja encaminhada a requisição Artesp para que encaminhe esta CPI, em caráter de urgência, cópia de todos os procedimentos averiguatórios instaurados pela Artesp com vistas à anulação dos termos aditivos e modificativos firmados com as concessionárias em dezembro de 2006, que prorrogaram os prazos de vigência das concessões de rodovias. Em discussão. De vista, senhor presidente. Regimental. Item número 8, requerimento número 23, de autoria dos deputados Antônio Mentor e Gerson Bittencourt. Requer que seja enviado ofício, em caráter de urgência, ao governador Geraldo Alckmin, a fim de que seja suspenso qualquer reajuste nas tarifas de pedágios cobradas nas rodovias paulistas, cujo poder concedente seja o Estado de São Paulo, Artesp, até que sejam concluídos os trabalhos de investigação desta CPI. Em discussão. Tenho muita preocupação. Na verdade, essa CPI ela tem por finalidade discutir questões relacionadas aos contratos de concessão, mas, ao meu ver, ela não tem esse poder para suspender qualquer contrato que esteja em vigência, inclusive por conta da segurança jurídica que existe nos contratos que foram firmados, né, com o governo através de processos de concessão. Acredito que qualquer ação nesse sentido que nós podemos estar fazendo e que dificilmente vai gerar qualquer consequência contratual, até porque não acho que qualquer CPI tem poder de pedir suspensão de qualquer contrato, a não ser que seja judicialmente essa suspensão desse contrato.
estará sendo uma atitude meramente política. E, ao meu ver, a concessão foi feita, não houve questionamento em Tribunal de Contas, a concessão está em andamento. Como nós vamos, através de um mero requerimento, suspender um contrato ou qualquer ação contratual que esteja em andamento? Não, presidente, muito rapidamente, acho que nós não podemos querer antecipar o que pode ser um eventual apontamento num relatório que essa CPI vai produzir nos requerimentos. Bom, acho que está muito claro qual é o conteúdo do requerimento. Nós, obviamente, temos plena noção que a CPI, mesmo essa casa, não pode fazer o rompimento de contratos. E não estamos propondo o rompimento de contratos. Estamos propondo aqui que esta comissão, em função daquilo que é objeto do nosso trabalho, seja encaminhado ao governador para que ele e a Artesp tomem as medidas necessárias em relação ao aumento. Então nós não estamos aqui, não é isso que está no requerimento, não é isso que está na justificativa, eu acho que está muito claro. Segunda coisa que é importante frisar, presidente e demais, o ano passado não teve aumento de tarifa, ninguém falou que quebrou o contrato. E não teve aumento e reajuste de tarifa, por quê? Porque tiveram grandes mobilizações e aí fez-se a opção, não só de não reajustar o valor das tarifas do transporte coletivo, em alguns casos inclusive reduzir, mas o governador e a Artesp também fizeram a opção de não proceder reajuste. E eu não vi ninguém da bancada do governo vir aqui fazer qualquer tipo de defesa, de consideração que os contratos das concessões estavam sendo rompidos pelo governador. Não vi nenhum deputado da base governista fazer qualquer menção em relação ao rompimento dos contratos. Não vi por parte das concessionárias o questionamento na justiça pelo rompimento dos contratos, que o ano passado não teve o reajuste tarifário. Então aqui a justificativa vale em um determinado momento e no outro não vale. Então, nós não estamos aqui, deputado Cauê, deputado da Visaia, fazendo a discussão que essa CPI está identificando elementos fundamentais. Identificamos e vamos identificar, mas nós estamos aqui utilizando a fala do governador. A fala do governador, e pelo menos o que ele falou, a imprensa que estava entrando na justiça, era reconhecendo que de 2007, através dos aditivos assinados em 2006 até 2011, houve um lucro adicional de 2 bilhões de reais. E nós não estamos aqui considerando 2012, 2013 e 2014, que esse valor de 2 bilhões de reais vai subir. Então o que nós estamos fazendo aqui, a recomendação ao governador, em função daquilo que a Artesp identificou, um erro da Artesp, um erro do governador, um erro deste governo que não teve o cuidado de proceder um aditivo contratual em 2006, que deu um lucro adicional, não são os 19% previsto na TIR através dos contratos, são lucros adicionais, mas foi constatado da Visaia, e aqui não foi constatado nessa CPI, aqui foi constatado pelo governo do estado os 2 bilhões de reais. Da maneira que o deputado Bittencourt coloca aqui, parece que foi feito o aditivo, as concessionárias ganharam um rio de dinheiro nesse aditivo, e nesse rio de dinheiro a população foi lesada. Vamos deixar claro aqui, deputado Bittencourt, não foi discutido dinheiro em momento nenhum. O que se foi dado nesse aditivo foi prazo. E o prazo vai ser feito daqui quantos anos na frente, deputado Bolsoni? Agora, nós vamos aprovar um requerimento, está vindo aqui pedir suspensão por conta de contratos que já estão vigentes. E o Estado de Direito que nós estamos? E as regras? Onde são colocadas? Quando Vossa Excelência vem aqui e diz o seguinte, olha, o ano passado não foi dado aumento. Espera aí, se existe um contrato, e esse contrato tem que ser cumprido, Vossa Excelência sabe disso, nós estamos falando de governo, nós não estamos falando de um contrato de Joãozinho com o Manezinho, aonde eles falam de boca e um não cumpre o outro. O governo tem que cumprir. Esse recurso, quando não foi dado o aumento, saiu de algum lugar. E Vossa Excelência sabe disso.
Não é porque o governo resolveu, olha, hoje não tem aumento. Não é o governador que decide isso. Quem decide isso são os contratos de acordo com o processo de concessão que foi feito. Se houve erro em 2006, e o governo mesmo já reconheceu, né, por conta dos estudos que foi feito, que pode ter havido qualquer tipo de erro a respeito do contrato de 2006, esse erro foi culminado em prazo. Ou seja, objetivamente, ninguém pagou a nada mais por isso ainda. Esse erro pode sim ser reparado. O valor que não foi aumentado, a Artesp tirou do seu fundo próprio para pagar a conta que não foi dado o aumento, né, no ano passado. Presidente, eu estou vendo aqui que dificilmente a gente aprova alguma coisa, né? Porque tudo tem que ter vista. E eu queria dizer que eu não vejo nenhum problema em aprovar esse requerimento, que serão suspensos os aumentos. Não. O governo vai receber o requerimento da CPI, se eventualmente for aprovado, e o governo vai expor, através de um outro ofício, que se pode ou se não pode. Agora, se ele também não tiver a prerrogativa, se parlamentar não tiver a prerrogativa de aprovar o requerimento, para que é a CPI? É para quê? É para blindar todo mundo? Ah, não pode trazer ninguém do governo aqui, não pode fazer pergunta para o governo federal, não pode fazer um requerimento para o governo do Estado, porque vai quebrar o contrato. Se não puder aprovar um requerimento, esse ou outros, então para que a CPI, deputado Bittencourt? Para que é a CPI? É para ficar um debate partidário ou é para tentar resolver esse problema da estrada? Ou não tem problema nas estradas? As concessionárias aceitaram não ter aumento no ano passado, mentor? Porque foi suspenso o aumento. Então não tinha que ir para a justiça também no ano passado? Ou não? Olha, gente, com todo respeito, acho que não vejo nenhum problema em aprovar esse requerimento. Nenhum problema. O governo vai e responde que pode e que não pode. E se de repente o governo não aumentar as tarifas, se realmente congelar as tarifas? Ponto para a CPI. Olha, senhor presidente, francamente, eu estou aqui... Deputado, o senhor vai discutir o requerimento? Não, só vou pedir vista. Porque, por respeito ao doutor Floriano, nós estamos aqui, eu vim aqui especificamente, porque acho que ele pode contribuir muito com essa CPI. E nós estamos aqui, e francamente, com os argumentos colocados aqui, tanto do lado, como diz bem o Luciano, do PT e do PSDB, eu fico até em dúvida em que posição que eu vou tomar, se para aprovar o requerimento ou não, e estou ávido aí para ouvir o doutor Floriano com todo respeito. Então eu peço vista desse requerimento. Se um requerimento da CPI recomendando ao governador uma atitude que quebra o Estado Democrático de Direito, se um ofício que emana desta CPI fere as limitações do contrato estabelecido entre o governo e as concessionárias, ultrapassa as limitações e as prerrogativas de uma comissão parlamentar de inquérito, então, imagino eu que nós não temos aqui prerrogativo para nada. Nós não podemos enviar um ofício ao governador solicitando que ele adote uma posição, então o que é que nós vamos fazer? E outra, esta medida, deputado Davi Zaia, não atropela, não descumpre o cronograma e os objetivos dessa CPI, absolutamente. Nós estamos tomando uma atitude de cautela. Nós temos um pedágio em Jaguariúna que deveria ter sido desdobrado para 2 pedágios, segundo o contrato, não foi cumprido pela concessionária, que manteve um único pedágio com valor absurdo em Jaguariúna, quando deveria ter feito 2 pedágios em Jaguariúna e outro em Mojimirim, para que nós tivéssemos a tarifa dividida ao meio. A concessionária não cumpriu, o governador anunciou o rompimento do contrato por descumprimento de cláusula e não cumpriu também, e o pedágio de Jaguariúna continua lá cobrando valor abusivo. Primeiramente, eu acho que da nossa parte ninguém aqui fez qualquer tipo de desprezo ou menosprezo pelos contratos que são objeto de investigação. Se fosse um contrato de Joãozinho com o Manezinho, conforme disse o deputado Cauê Matriz, tenho absoluta certeza que o deputado Antônio Mentor não faria um pedido de CPI para analisar contrato de Joãozinho com o Manezinho.
Nenhuma das CPIs apresentadas pela bancada do Partido dos Trabalhadores, pelos seus deputados, foram de temas que não tivessem profundo interesse por parte da nossa bancada e do Estado de São Paulo. Portanto, nós achamos que este tema, e queremos dar a esse tema a importância que ele tem para o Estado de São Paulo, e foi por isso que o deputado mentor fez esse pedido. Tem uma informação nova aqui. O deputado Cauê Macris disse aqui que o reajuste da tarifa do ano passado, que não teve, só teve para os caminhoneiros, que passaram a pagar o eixo suspenso, foi bancado pelos cofres da Artesp, pelo fundo. Essa informação, particularmente, nunca foi dada pela Artesp em nenhuma vinda dela, da diretora e dos diretores, na Comissão de Transportes. Agora, é mais uma coisa que nós queremos saber. Se o ano passado, sem romper contrato, sem ir para a justiça contra os contratos, o governador não deu o reajuste, e aí foi o governador que fez essa orientação. A Artesp é o órgão competente, foi o governador que fez essa orientação. Significa, então, que no ano passado já se identificou, 2 anos anterior, um lucro extra de 2 bilhões, e aí o governo não dá reajuste, ninguém fala de quebra de contrato, e aporta recursos do fundo. Eu quero saber no próximo requerimento quanto foi, por que fez esse aporte. A população sabia que não ia ter reajuste e que o Estado ia colocar uma parte substancial dos seus recursos? Pelo deputado Antônio Mentor. Imediatamente nós podemos ouvir o nosso convidado, mas também queria registrar aqui a presença do Movimento Pedágio Livre, que está acompanhando os trabalhos dessa CPI e hoje, em grande número, se faz presente ao nosso plenário. Fica registrado a manifestação de Vossa Excelência. Senhor presidente, um dos projetos fala sobre a arrecadação que as empresas de pedágio têm, né? Seria uma publicação mensal num jornal local de grande circulação, local onde se encontra a praça de pedágio, para que a população tomasse conhecimento do que é que se ganha, né, do que é que se recebe e do que é que se gasta. E o outro seria o pedagiômetro, ficar ali também, para que todo mundo tivesse conhecimento. Porque o povo paga, é interessante que o povo saiba o que está acontecendo, porque esse serviço é um serviço público e foi concedido a empresas particulares. Há também aqui moção da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, moção da Câmara Municipal de Americana, que aplaudem a Assembleia pela instalação da CPI dos pedágios, e a presença também da ciência a Vossas Excelências, do ofício da Associação dos Condutores de Veículos Médios e Leves de Americana e Região, a ATRAN, que também vai no mesmo sentido, que concorda com a instalação desta CPI. Senhor presidente, deputado Antônio Mentor. uma indagação à mesa, uma questão técnica, se confirmasse que essa sessão está sendo transmitida pela TV Assembleia através da web. Tem uma informação de que não está sendo recebida essa transmissão. A informação que eu tenho aqui é que está sendo transmitido pela TV, e pela TV web é um problema técnico que os técnicos da casa estão tentando corrigir para poder transmitir. Há um problema em relação à reforma aqui do plenário, de rede wireless, que ainda não foi instalada e, portanto, dificulta a transmissão ao vivo pela TV web. Essa informação que eu recebo aqui. A TV Assembleia está transmitindo ao vivo? Bom, nós temos essa informação que a gente tinha aqui na mesa, a Secretaria vai verificar. Da rodovia, do pavimento, o concedente pode dizer, olha, nessa rodovia tem que cobrar o eixo suspenso, nessa rodovia. Você saiu Aliás. Gente, eu vou pegar. Aqui mostrando
e também provavelmente receberemos mais alguns convidados. A diferença de não cobrar o governo e a Artesp cobrir os concessionários. Expectativa. Então, o movimento Passe Livre nos Pedágios da região metropolitana de Campinas esteve aqui na Assembleia Legislativa acompanhando a reunião da CPI dos pedágios. Para a gente foi muito proveitoso. Primeiro, porque a gente veio fiscalizar o andamento das reuniões, né, da CPI, no caso, e no sentido de observar como é que está o andamento nessa luta contra esse absurdo que são os pedágios no estado de São Paulo inteiro e, no nosso caso, na região metropolitana de Campinas. Foi muito bom, no sentido de a gente também marcar a posição em apoio aos deputados que estão lutando contra os pedágios no estado de São Paulo e para a gente pegar algumas coisinhas no ar, né, que ficaram, que provavelmente vão ser apuradas com mais rigor lá na frente, como a declaração do deputado Cauê Macris, que diz que a Artesp, usando de fundos próprios, pagou as concessionárias pelo prejuízos, entre aspas, que tiveram ao dar a isenção, cancelando o reajuste do ano passado, né, e dando uma cobrança a mais por eixo erguido dos caminhões, né, como aconteceu ano passado. Então eles deram com uma mão e tiraram com a outra. Muito esquisito isso, né? Então é uma coisa que provavelmente será apurada pela CPI. Então a gente está muito contente e espera vir mais vezes no sentido de cobrar as autoridades nesse sentido de apurar as irregularidades nas cobranças de pedágio no estado de São Paulo.